Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe o seu like. Gente, pediram-me para fazer um vídeo relacionado a Apocalipse capítulo de número 13, versículo 7 e 8. Se os santos são, do versículo de número 7, são aqueles que adoram a besta no versículo de número 8, né, que se submete a ela no versículo de número 8. Nesse sentido. Bem, vamos fazer uma análise. Houve um debate entre o reverendo pastor e teólogo reitor César Cavalcante contra Leonardo Andrade. Tá? E foi um desrespeito muito grande contra a pessoa, ou com a pessoa do pastor César Cavalcante, que é um esmerado debatedor, um cristão, um homem de Deus, tá? Mas vamos analisar quem é que está com a razão. César Cavalcante, que muitos dizem não saber grego, não saber grego, com certeza ele sabe alguma coisa de grego. Ele não pode ser um especialista, mas sabe alguma coisa. Enquanto uma pessoa que diz que sabe grego, hebraico, aramaico, esses caras todos, vamos lá, tá? Vou nem comentar, tá, gente? Vou nem comentar. Mas vamos lá. Vou começar aqui somente o texto. Nesta aula de 28ª edição do texto grego, ok? Vamos analisar aqui, ó. Isso é tudo bonitinho. Opa, deixa eu só fazer a transição. Feita a transição, perfeito. Vamos analisar o texto. Versículo de número 7. Kai edote autopoiesai polemon. Metaton hagion kai nenikesai autus. Vamos aqui. Vamos terminar aqui. Observe que o verbo está na voz passiva. Foi dado a ele. Foi dado alguma coisa a ele. Isso aqui, esse verbo está na voz passiva, claro, ele é auristo, por isso que a gente traduz foi dado. Na voz passiva, claro, a gente usa uma locução verbal para a língua portuguesa. Este é chamado primeiro auristo, ou auristo fraco, ou auristo sigmático, porque, embora ele não tenha sigla aqui, por causa dessa partícula aqui, que indica a voz passiva no auristo, na terceira pessoa do singular, edote, nesse sentido. Foi dado a ele. O que foi dado a ele? Poiesai. Para fazer polemon, guerra, metaton hagion, guerra contra, e não com, que é contra, ton hagion, os santos. Kai nikesai, novamente, nikesai autui, vencê-los. Observe que também é um infinitivo. Eu tenho dois infinitivos. Esse aqui é um infinitivo, poiesai. Infinitivo auristo, porque ambos estão sigma. E isso aqui é voz ativa, tá, gente? Todos os dois voz ativa. Nikesai, também infinitivo. Esse infinitivo aqui, vamos classificar a oração. Essa aqui é a oração principal. Edote é a oração principal. Esses dois infinitivos está na função de uma oração subordinada, adverbial, final. Porque vai indicar finalidade. E a leitura deve ser assim, ó. E foi dado a ele com a finalidade de fazer o quê? Polemon, guerra. Observe que o verbo é transitivo, ele precisa de um complemento para dar sentido. Fazer guerra. Metaton hagio, contra os santos. Então, a finalidade é de fazer guerra. E aqui, nikesai-tu, com a finalidade de vencê-los. Duas orações subordinadas para a oração principal. Fazer guerra contra, meta é contra alguém. Quem são essas pessoas? Os denominados santos, hagion. Isso aqui é um adjetivo. Esse adjetivo é um adjetivo substantivado, porque está na função nominal, tá, gente? Então, e vencê-los. Observe que o pronome aqui vai pegar exatamente os santos aqui. Pronome, aquele que fica em lugar do nome. Tá? Concorda em gênero e número, não necessariamente em caso. Esta outra oração aqui, e vencê-los, perfeito. Essa outra oração se inicia. Kai edote, novamente, voz passiva, auristo. Foi dado a ele. Novamente foi dado a ele alguma coisa. Aqui não esclarece o que foi dado a ele. Será que foi dado autoridade também? Podemos colocar. Foi dada uma autoridade para vencer. Né? Com a finalidade de vencer ou
autoridade em primeira instância de fazer guerra. Foi dado a autoridade a ele a fazer guerra contra os santos e vencê-los. Vamos colocar assim. Nesse outro aqui, foi dado também foi dado alguma coisa agora. A autoridade. Está expresso aqui a expressão exousia. Exousia está no nominativo, tá, gente? Está no nominativo aqui, ele é nosso NS. Chamamos isso de nominativo sujeito. E o pronome autor aqui, ó, é um pronome, no caso dativo, fazendo função de objeto indireto do verbo dar. Ok? Então, exousia é sujeito, nominativo sujeito. E para quem foi dado isso? Para autor. Para, com certeza, a besta. E aqui vem, foi dado exousia, autoridade, epi, preposição, passam, sobre toda. Toda. Aqui está no singular. Filen, tribo, singular. Kai, o Kai está adicionando, é uma conjunção aditiva, está adicionando o que mais? Mais o quê? Laon, povo. Observe que o Filen ele é feminino, mas o Kai é masculino, ou seja, masculino e feminino, só que o adjetivo ele é distributivo, tá, gente? Mas o gênero do adjetivo é um gênero feminino. Nós temos aqui um constractio ad sensu, normalmente aqui no Evangelho de João. O adjetivo ele concorda em gênero, número e caso. Nesse caso aqui, ele é um constractio ad sensu. Aqui o restante das palavras dos substantivos. Então, toda a tribo, Kailaon, povo, glossan, Kai ethnon, e nação. Então, essa autoridade foi dada à besta, tá, sobre todos eles aqui, ou seja, sobre todo o planeta, sobre todo mundo. No entanto, aqui eu tenho um adjetivo para santos. Este santos aqui é separado, eles não vão se incluir dentro do versículo, no final do versículo de número 7. Tá bom? Porque aqui está expressando exatamente a quem foi dado essa autoridade, sobre quem foi dado também essa autoridade. Povos, línguas e nação. Quem são essas pessoas? Povos, línguas e nação. Será que são os santos? Vamos ver aqui, versículo 8. Kai proskinesusin autopanti roi katoikun. Deixa eu ver aqui, deve ser katoikuntes. Perfeito, katoikuntes epiteges, sobre a terra. Voltando aqui novamente. Então, não são santos, tá, gente? Então, são aqueles que pantes katoikuntes, aqueles que os que adoram. Adoram, tá? Proskinesusin, adorarão, quer dizer, aqui está no futuro, porque eu tenho um sigma aqui do futuro. Na voz ativa exige exatamente aqui, tá? Nesse quesito. Modo indicativo. E aqui, pantes, katoikuntes, todos os que habitam. Observe que katoikuntes é um particípio. Ele é um particípio na função nominal. Sendo na função nominal, esse particípio, a função dele é uma função de sujeito, tá? Então, aqui está nominativo, plural, e ele vai ganhar isso aqui, S, de sujeito, tá? Que é o sujeito do meu verbo proskinesusin, que vem de proskineo, que é um verbo contrato. Então, estes aqui, todos que habitam sobre a terra, que se refere a tribo, povo, língua e nação. Todos que habitam sobre a terra. É eles que se refere. Retoma no plural exatamente todos eles. Ah? Então, colocaram aqui todos no plural. Tá bom? Observe que esse adjetivo aqui está no singular, discriminando cada um desses aqui. Só que esse outro aqui, o mesmo adjetivo, agora está no plural. Pegando de uma forma geral. Tá? Todos esses que estão aqui. Isso aqui é uma análise sintática perfeitamente na língua grega. Tá? Então, pela coerência textual, pela coerência do texto, pela organização do texto, e a conjunção cai, vai ligando, vai introduzir e ao mesmo tempo ligar essas orações anteriores, os elementos anteriores e projetar aqui. Está projetando aqui, tá bom? É basicamente isso que João fez. O que João fez? João pegou aqui, discriminou todos aqui pela conjunção cai. A conjunção cai é uma conjunção, está fazendo aqui a função agora adicionando, e o que ocorre? Ele vai pegar todo esse povo que está aqui e vai projetar aqui no versículo de número 8.
tá bom? Vai colocar uma referencial para ele, pantes, roi, kate, kuntes, também no plural, porque vai pegar eles de uma forma geral aqui, se tornando agora o sujeito do verbo proskinesso, assim, o sujeito do verbo adorar. Não se refere aos santos, pelo amor de Deus, aqui é um erro básico de grego, tá, gente? Se disser que aqui se refere aos santos, é um erro muito crasso, básico de grego, e não existe um manual, nada, nenhum gramático vai dizer isso, vai dizer o contrário. Nenhum gramático, não tem como. Não tem como, conheço do que eu estou falando, tá, gente? E muito bem ainda, por sinal. Então, o versículo de número 8 já mata a cobra e mostra o pau. E a cobra morta também. Beleza? Então, o versículo de número 8 fala que são todos os que habitam sobre a terra que vão adorar auto ele, novamente o pronome, fazendo substituído um nome, tá? E quem são essas pessoas que estão aqui, ó, atrás aqui, olha a conjunção cai, ó, pegando eles aqui, ó. Philen, Laon, Gloston e Etinon. Pante, Kata e Kuntis, todos que habitam sobre a terra. Vamos pegar aqui, todos que habitam sobre a terra. O pronome relativo, tá? Retomando o termo anterior. Lembrando que esse pronome relativo aqui, ó, aqui nesse texto está um constructo adsenso. Era para estar no plural, tá bom, gente? Era para estar assim, ó. Ron, no plural. Tá? Porque tá pegando o termo anterior. Ron. Beleza? Ron. Era para estar no plural. Mas, aqui está no singular. Beleza? Mas está fazendo função, era para aqui, porque o pronome concorda em gênero e número, não necessariamente em caso. Mas aqui, se você pegar o texto majoritário, não vai estar assim, tá? Mas vamos lá. Os que, olha o advérbio de negação, negando a questão do verbo. Gegratai. Gegratai aqui está no tempo perfeito. Por que no tempo perfeito, professor? Exatamente porque tem o redobro. Eu tenho o redobro. Olha o gama sendo redobrado aqui, ó. Olha o epsilon fazendo parte da construção do tempo perfeito. Tá? Os que não foram escritos, vou colocar assim, foram escritos, toônoma, o nome dele, ou seja, o nome dele não foi escrito. De quem está se referindo? Daqueles que estão adorando a besta. Todos que estão adorando a besta. Não foi escrito o nome dele. Em tu biblio, no livro. No livro de quem? Tes zoen, livro da vida. Da vida de quem? Tuarnio. Esse tuarnio aqui, ó, genitivo autores, ou seja, genitivo de autor. Ele é o autor do livro da vida. Genitivo de autor, tá, gente? Vou até colocar aqui, genitivo. Chamamos em latim autores. Vou colocar aqui uma letra A, beleza? Genitivo de autor. Então, significa que o livro da vida pertence ao cordeiro, arnio, cordeiro. Tu asfagmenum, que foi morto, apó catabolés cosmo, que foi morto. Observe aqui, ó, que a função que eu tenho desse genitivo, a função desse genitivo aqui, ó, ele aponta para tuarnio, tá? Tuarnio, cordeiro, o que foi morto. Tipo uma oração adjetiva restritiva, mas aqui praticamente eu estou diante de uma aposição. Isto é, o que foi morto, o cordeiro. Observe que nós estamos dentro do genitivo, tá bom? Se for fazendo função sintática, vamos colocar assim relativo. Mas está dentro aqui, ó, artigo, arnio, genitivo. Tu, asfagmeno, esfagmeno, genitivo também, fazendo função um para o outro, tá? Aqui eu tenho uma locução, beleza, gente? Basicamente. No português, essa locução vai fazer, com certeza, vão traduzir como oração relativa. Apesar que não tem aqui uma oração relativa no grego, nesse sentido, tá bom? Mas se traduzir a oração relativa, também tá de boa. Tá? O livro do cordeiro, o que foi morto, esfagmeno. Vamos colocar assim, né? Esfagmeno. Tá?
Men, na verdade aqui é uma oração relativa. Agora que eu observei aqui, por quê, gente? Porque aqui é um particípio, tá? Men indica particípio. Men. Esse particípio, acabei de ver aqui, ó, a característica de um particípio aqui, ó. Men. Essa é a característica do particípio. Isso aqui é o caso. Então aqui eu tenho uma oração relativa porque eu tenho aqui um verbo. Um verbo aqui, tá? Esse verbo aqui está com esse particípio verbal, vamos colocar assim, é um particípio verbal, está na voz passiva, está fazendo função de praticamente de uma oração relativa. Aí, agora sim, a vida do cordeiro, o livro da vida do cordeiro que foi morto. Aí sim, apó, desde catabolés da fundação cosmo, do mundo. Aí sim podemos terminar a nossa exegese, pequena exegese dentro da língua original com análise morfológica. Gente, o que ocorre, gente? Esse povo que adora a besta não pode ser os santos. Os santos. Os santos. Por que não pode ser os santos? Porque ficaria um oxímoro, uma contradição dizer que esses santos também faz parte daqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Não. São duas, vamos colocar assim, dois grupos distintos. Esses aqui que os santos, tá? Foi dado, lembrando, ó, foi dado a ele para fazer, rapaz, cruel aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos tentar terminar isso aqui. Foi dado a ele para fazer, com a finalidade de fazer guerra contra os santos, com a finalidade de vencê-los. Aqui, o auristo, na função infinitiva, não diz que foi concluída uma ação, tá bom? A ação praticamente está aqui, ó. Ação de foi dado a ele alguma coisa. Tá? Foi dado a ele alguma coisa. Com a finalidade de polemos, ou seja, fazer guerra contra os santos com a finalidade de vencê-los. Vencê-los. No entanto, aqui não está dizendo que foi vencido ele, mesmo estando no auristo. Aqui indica a qualidade da ação. A ação aqui, a qualidade em relação ao action sart do verbo. O verbo, ação aurista, está indicando praticamente uma qualidade e não tempo que concluiu. Aqui não. Mas nesse primeiro aqui, o verbo principal diz que foi dado. Aqui sim foi dado. Beleza? Mas os particípios não dizem nada se foi vencido. Mas aqui tem uma finalidade somente. Com a finalidade de vencê-los. Exatamente. Tá? Então, isso devemos levar em consideração. Não significa que eles, de fato, foram vencidos. Pelo texto do grego, não podemos dizer que eles foram vencidos nesse sentido. Mas tem uma finalidade aqui. Ok? Então, basicamente, pastor César Cavalcante está com a correta interpretação, uma vez que é atribuído a ele dizer não saber grego, mas mesmo assim, ele não sabendo grego, ele está correto em interpretar que aqui são dois grupos. Dois grupos. Assisti o debate, né? É um pior debate que eu assisti na minha vida, eu acredito que seja o pior, um dos piores, né? Um dos piores. Com a mesma pessoa, claro. Mas o pastor César está coberto de razão no grego. E outra coisa, em diversas partes da fala do pastor César, quando se utilizaria o grego, estava se utilizando o grego, algumas partes, né? Usando o grego, pastor César está com razão, né? Mesmo não sabendo o grego. Interessante isso. Okay? Então, gente, muitas vezes as pessoas não sabem o que é uma raiz. Em grego, a raiz em grego. Ela vai achar que muitas vezes a raiz é que nem no português, que é inalterável. Quem disse que a raiz é inalterável? Quem disse que a raiz é inalterável? No grego, quem disse que a raiz é inalterável? Tem milhões de verbos que a raiz altera, tá? Mas altera para o mesmo composto, tá bom, gente? Tá, o mesmo composto. Todo tempo verbal, a gente consegue alterar a raiz para que a construção de tempo, modo, voz, pessoa
Tempo, modo, voz, pessoa e número se dá, ok? No português é uma coisa, no grego acontece principalmente quando o verbo é um verbo, por exemplo, não é um verbo regular, é um verbo irregular. Nesse sentido, claro, a raiz vai se alterar perfeitamente, tá bom? Então, nesse sentido. Então, tudo isso devemos levar em consideração. Ler lexo, tem que saber ler lexo, tem que saber ler gramática. Eu escrevi uma gramática, tá, gente? Eu escrevi uma gramática, sei muito bem o que tem na gramática, ok? Fiz uma pequena síntese de gramática hebraica também, estou fazendo correção, uma pequena síntese, conheço, né? Voltei novamente a estudar meus estudos do hebraico e vi que eu estou muito melhor do que muitos. Né? Apesar de 6 anos não pegar no hebraico aí, estou pegando e está sendo show de bola, tá? E quem quer estudar hebraico comigo pode vir estudar hebraico, beleza? Você vai estar em boas mãos, ok? E o hebraico que eu vou ensinar é para interpretação exegética do Antigo Testamento e até mesmo na Brit Hadashah do Novo Testamento. Pastor César está coberto de razão, mesmo não conhecendo o grego, arrojado por alguns, que eu acredito que ele saiba alguma coisa de grego sim, gente. Nada. Ele é um apologeta, ele é um dos caras mais preparados, é um pós-tribulacionista, um dos mais preparados do que já vi. Tá? Eu já vi. Uma outra pessoa bem preparada num pós-tribulacionismo é o Rafael Rocha, eu posso dizer. Aí sim, o pós-tribulacionismo ele é um dos nomes que se não tomar cuidado com ele, o cara vai crescer demais. Tá? É porque eu tive alguns problemas que não posso reconhecer a capacidade de uma pessoa dentro de uma área. Tá bom? Agora, mas claro que existe fanfarrões também, né, gente? Existe fanfarrões que diz que sabe grego, hebraico, aramaico, garítico, alguma coisa assim. Muitas vezes, vamos lá, não vou falar muito não para não ficar dando spoiler ou dando margem, né? Vamos colocar assim. Vamos deixar assim. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Mais Pastor César, top das galáxias. O cara é fera, apesar de discordar da posição dele. Lembrando que, respeitosamente, ele é uma ótima pessoa para debater e um excelente homem de Deus. Paz e graça a todos em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.